Primeiro, os produtos devem ser armazenados por categorias, né? Fungicidas, armazenados separadamente de inseticidas, armazenados separadamente de herbicidas. Dos EPI disponível, o importante é, além da máscara, é a pessoa estar equipada com a luva. Por quê? Por se tratando de um depósito com embalagens fechadas, lacrada, ele pode ter acontecido algum contato com algum outro produto que fique externo à caixa de proteção ou à própria embalagem. Para abrir qualquer empresa, um empreendedor precisa cumprir uma série de determinações, estar dentro de regras e atentar à necessidade de documentações e licenças. E quando esse empreendimento é uma casa agropecuária e vai vender agrotóxicos, então é preciso tomar muitos cuidados. São inúmeros os detalhes. Vão desde a contratação de um responsável técnico, passando pela correta armazenagem dos produtos antes da comercialização, até o uso de equipamentos de proteção individual para a manipulação. Fomos até Chapecó, Santa Catarina, para saber quais são os regramentos para este tipo de comércio e visitamos uma das maiores cooperativas agropecuárias do Brasil, que tem mais de 80 lojas de insumos espalhadas pelo estado, a Cooperalfa. Existe uma legislação federal que rege a produção, comercialização, transporte, enfim, todos os passos que envolvem agrotóxicos. Depois, as legislações estaduais complementam as exigências. A legislação brasileira é considerada uma das mais completas do mundo, uma das mais abrangentes do mundo. Todas as etapas da cadeia que envolvam um produto agrotóxico, elas estão normatizadas por essa legislação. A federal é a Lei 7.802 de 1989, que é regulamentada pelo Decreto Federal 4074 de 2002. Os estados legislam supletivamente, através de suas leis e seus decretos estaduais. Aqui em Santa Catarina nós temos a Lei 11.069 de 1998 e o Decreto Regulamentador 3657 de 2005, que são as normas, a legislação que a gente se baseia para desempenhar essa atividade de fiscalização e controle concernente ao comércio, utilização e armazenamento de agrotóxicos. Nós estamos no centro de distribuição da Cooperalfa, uma das maiores cooperativas agropecuárias do país. O que você vai ver aqui em termos de requisitos para a armazenagem de produtos agroquímicos é o mesmo que vale para qualquer tamanho de casa agropecuária. As regras, as normas com relação ao armazenamento de produtos agrotóxicos, elas são as mesmas, independente do tamanho do estabelecimento, porque os produtos apresentam a mesma toxicidade, independente da quantidade que esteja sendo armazenada, portanto, as exigências com relação à segurança que você tem que ter são as mesmas, né? Vamos então aos primeiros passos. A estrutura física do local onde ficam armazenados os produtos precisa ter piso impermeabilizado e um nivelamento que não permita ao produto escorrer para fora em caso de alguma inundação ou acidente. O depósito adequado ele tem que apresentar uma bacia de contenção, que ela deve ter, isso é uma legislação estadual, né? Uma normativa do órgão ambiental de Santa Catarina. Tem que ter uma bacia de contenção com uma altura mínima de 30 centímetros. Ou com capacidade, com uma altura que tem uma capacidade para armazenar 110% do volume estocado no respectivo depósito. As paredes devem ser de alvenaria. Nem pense em armazenar em galpões de madeira ou outro material. Importantíssima essa questão de parede de alvenaria nos estabelecimentos que têm o depósito de agrotóxicos na mesma construção, no mesmo prédio, onde são armazenados outros insumos, como, por exemplo, fertilizantes, sementes e alguns outros insumos, possíveis insumos utilizados na agricultura. Tem que ter um sistema de exaustão que seja compatível com a característica de armazenamento que está sendo feito naquele depósito. E não é só a estrutura física do prédio que precisa ser observada. A organização dos produtos e até o empilhamento são fatores importantes. Primeiro, os produtos devem ser armazenados por categorias, né? Fungicidas, armazenados separadamente de inseticidas, armazenados separadamente de herbicidas. E outra questão muito importante com relação à disposição é
obedecer rigorosamente o que recomenda o fabricante do produto. Existem muitas regras, mas se a gente for prestar atenção, nada é sem motivo. Os agroquímicos são produtos tóxicos que, em contato frequente e direto, podem causar uma série de problemas para o trabalhador. Além disso, existem questões ambientais e de saúde pública envolvidas. Então, se os bons motivos não convenceram você, preste atenção nas multas, que podem incidir sobre quem descumprir a lei. Depende muito da gravidade do fato observado, do tipo de infração observada. Elas podem variar desde uma advertência por escrito, né, informando o possível infrator de que ele cometeu uma conduta irregular e que por decorrência daquilo ele está recebendo algum tipo de punição, até uma multa pecuniária, né? As multas variam de R$100 a R$18 mil, a legislação de agrotóxicos em Santa Catarina. Em caso de reincidência, a multa vai dobrar de valor. Os empresários de agro-revendas, além de tomarem os cuidados estruturais para a armazenagem e venda dos agrotóxicos, precisam estar atentos ao equipamento de proteção individual para manipular estes produtos, para a retirada do estoque e entrega ao consumidor. Como se trata de produto embalado, o trabalhador não precisa utilizar o EPI completo. Dos EPI disponível, o importante, além da máscara, é a pessoa estar equipada com a luva. Por quê? Por se tratando de uma embalagem, um depósito com embalagens fechadas, lacrada, ele pode ter acontecido algum contato com algum outro produto que fique externo à caixa de proteção ou à própria embalagem. Alguns dos cuidados que a gente viu no centro de distribuição, que é uma unidade bem grande, são extensivos aos estoques das casas agropecuárias. Outros não. A ventilação dela é maior, pela quantidade de produto depositado. A caixa de contenção dela é maior que aquelas especificadas nas filiais, né, que tem um volume menor. Tem porta de saída de emergência. Para quê? Porque se acontecer algum sinistro na entrada ou próximo à entrada do centro de distribuição, que a pessoa que estiver trabalhando aqui consiga sair do outro lado. Nas lojas agropecuárias da Cooperalfa, que estão espalhadas por todo o estado de Santa Catarina, os gerentes são orientados a seguir todas as normas, de forma que os estabelecimentos não recebam autuações e o produtor tenha o melhor serviço. Realmente a Cooperalfa tem um procedimento dentro da legislação. E nós, nas filiais, também recebemos essa regulamentação que a matriz nossa, que é Chapecó, nos envia. Nós procuramos aqui na filial trabalhar esses procedimentos de forma que a gente possa armazenar o produto dentro da legislação e também atender o produtor que não falta esse produto. A grande dificuldade ela é uma questão estrutural, que na hora que você precisa se enquadrar nela, você tem um valor de desembolso maior. Mas a partir que você conseguir fazer essa questão de estrutura, eu acho que a vigência que está e as normas que estão facilita bastante para a empresa, bastante para o colaborador e eu acho que mais ainda é para o produtor rural que ele vai receber informações através do receituário agrotóxico dos profissionais que estão aqui para prestar o serviço. Então ele vai ter lá na propriedade dele uma informação bem mais precisa e que não venha causar danos nem para ele nem família dele. Neste episódio do Agro Revenda, você viu que existem muitos requisitos a serem cumpridos para poder comercializar agrotóxicos. Isso graças ao fato de que o Brasil tem uma das legislações mais exigentes sobre o tema, o que não é ruim, já que essas leis primam pela saúde da população, do trabalhador e também a preservação do meio ambiente. A gente precisa ter em mente que o agroquímico é um produto tóxico e por isso tem uma legislação tão exigente incidindo sobre a produção, sobre a comercialização, o transporte até o uso desses produtos. Não é à toa que as autoridades colocam regras tão rígidas, porque é preciso tomar uma série de cuidados. É só pensar que é bom senso essas regras, não é nada demais, nada que não possa ser cumprido, porque qualquer descumprimento dessas normas pode acarretar problema para a saúde pública de quem consome um produto que sai de uma lavoura, por exemplo, com agrotóxico mal aplicado ou em quantidade excessiva, para o próprio trabalhador ou aplicador e até mesmo para quem lida com esses produtos, como no caso da loja agropecuária. Então, a melhor medida é cumprir a lei, é fazer tudo conforme determinam as regras, que dessa forma todo mundo sai beneficiado e ninguém com prejuízo. E
no próximo Agro Revenda continuaremos em Santa Catarina e vamos falar sobre outras regras, desta vez sobre o que é preciso para vender medicamentos veterinários, a organização e conservação dos produtos e os cuidados para não cair na armadilha de vender remédios para uso indevido. Para o empresário que quer abrir uma loja agropecuária e trabalhar com medicamentos, é ele buscar, junto ao Ministério da Agricultura, o registro deste estabelecimento do Ministério da Agricultura. É o registro obrigatório, tá? Então, toda vez que a pessoa quer comprar, armazenar ou distribuir medicamentos veterinários, produtos de uso veterinário em geral, não só medicamentos, ele precisa ter esse registro no Ministério da Agricultura.